para a conferência inaugural do nosso Congresso, para a qual temos a grande alegria e a grande honra de contarmos com a presença da Sra. Professora Isabel Capelão Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa. Quero que saiba que é uma grande alegria para nós poder contar consigo e com a sua presença. Muito obrigado. Eu não vou passar propriamente o PowerPoint, isto tem só aqui algumas citações que vos queria deixar como inspiradoras de algumas das questões que eu vou levantar nesta conferência, depois mostrar um vídeo final sobre a Universidade Católica, mas, portanto, relativamente ao tema, o lugar da Escola Católica no mundo em mudança, eu creio que este é quase aquilo que se pode dizer um bocadinho quando falamos da mudança, dos contextos de mudança, é quase uma verdade lapaliciana. E já ouvimos em múltiplos contextos dizer que a nossa única certeza de hoje é a mudança. Há um pensador do qual eu não gosto muito particularmente, mas não é esse o lugar para dizer as razões da discordância, mas que tem-se tornado muito popular por algumas intuições corretas, outras muito incorretas, que é o israelita Yuval Noah Harari, que num das suas obras mais recentes, 21 lições para o século XXI, dedica um capítulo à educação, e esse capítulo é justamente o capítulo da incerteza, não é? Onde ele debate as questões da mudança e da incerteza. Ora, colocar a educação sob a égide da incerteza tem um impacto muito maior do que assinalar a incerteza do contexto como um postulado do universo político ou empresarial. Não é? Dizer que a política se move num contexto de mudança e de incerteza, ou que no âmbito do setor económico e empresarial, que a única certeza que temos é justamente a volatilidade. E isso acontece, portanto, o impacto que tem colocar a educação neste contexto, acontece porque, se é certo que a educação deve abrir-se à transformação, a verdade também é que a educação, que esta transformação e a mudança e a incerteza não pode ser um sinónimo de arbitrariedade, nem no processo de construção de conhecimento, nem enquanto modo de socialização. Porque aquilo que os projetos educativos das escolas, e agora falo em termos globais, procuram desenvolver e incutir, é o desenvolvimento não só de bases para conhecer a evidência e a verdade, mas, e também, sobretudo, para as escolas de tendência, como as escolas católicas, desenvolver valores e virtudes. Afinal, formar pessoas. E, de outro lado, também é verdade que a incerteza, nos tempos que correm, se está a transformar quase numa ideologia hegemónica. Ou seja, a incerteza deve ser olhada, sobretudo, não como uma certeza estratégica, ou como um instrumento de desconstrução daquilo que são as instituições sociais e os valores que regem essas sociedades, mas como um enquadramento face ao qual as instituições se devem posicionar. E muitas vezes este discurso hegemónico da incerteza está associado à desconstrução de conceitos como sejam as ideias de verdade, de democracia, de pessoa, de família, de justiça, direitos humanos ou Estado de Direito. Portanto, quando falamos aquele acrónimo inglês VUCA, que em português seria VICA, não é? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, viver no mundo VUCA, deve, portanto, na verdade, constituir um postulado estratégico para compreender e não uma cartilha para criar erosão. A educação constitui um campo fértil onde se formam os cidadãos de amanhã, sabemos-lo. É, por natureza, um campo poroso, aberto à mudança, mas não pode ser um pântano com areias movediças. É um espaço de experiência e de potenciação da criatividade, mas não pode ser o espaço da arbitrariedade. E, sobretudo, não é um espaço neutro.
E vou começar com um exemplo de uma experiência que tive numa reunião do Conselho Estratégico de uma fundação filantrópica, onde se debatia se a fundação devia tomar posição, por vezes até política, relativamente a questões e a problemas da contemporaneidade, portanto devia ser mais interventiva e ativista, ou se pelo contrário se devia manter neutra. E portanto os conselheiros dividiam-se, não é, entre a opção mais ativista ou a opção neutra. Até que houve a intervenção de um jovem inglês, que disse algo que eu acho que é particularmente relevante, disse a verdade ao poder, não é? Truth to power, e veio de da voz mais jovem. Dizia o seguinte, vou falar de uma fundação, dizia ele, a função das fundações não é serem neutras. Este é o momento, face aos problemas do presente, de ter opinião, de ter valores e de agir de acordo com esses valores. No tempo da incerteza dos instrumentos, a única certeza que temos são os nossos valores. Independente daquilo que venham a ser as estratégias e os instrumentos que vamos desenvolver, exige-se que as instituições que querem ter voz, e muito mais, neste caso as instituições educativas, que tenham a certeza dos valores que nos agregam enquanto comunidade e que possam agir em consequência dessa certeza. Mas qual é a natureza, então, falando um bocadinho deste contexto, a natureza da nossa incerteza? Eu gostava de dizer que, em primeiro lugar, creio que nós vivemos um tempo em que há uma profunda desilusão com aquilo que foram as grandes macronarrativas da modernidade. E não vou olhar aos últimos 100 ou 200 anos, mas algo que está bem mais próximo de nós, se calhar os últimos 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Após a tragédia das duas guerras mundiais, a cristalização política em dois blocos antagónicos, separados por uma cortina de ferro simbólica e a projeção desse conflito frio em cenários quentes e assimétricos à escala global, depois do fim dessa divisão, acreditamos, no final do século XX, que o tempo tinha chegado ao fim e que a utopia ética de uma humanidade essencial tinha sido alcançada. Portanto, que tínhamos, de certa forma, superado a polarização. No final do século, experimentámos a voragem da plenitude. Com o fim da Guerra Fria, tínhamos alcançado a paz universal. Esta era uma paz universal que dependia da vitória de um bloco sobre outro, aquilo que se chamou também a Pax Americana, que marcava também a vitória da democracia como modelo político dominante. E o que levava, consequentemente, à afirmação do capitalismo e, com ele, da globalização económica, anunciando o fim da pobreza e da fome. Tudo isto foi anunciado como grande projeto no final do século, não é? Num mundo transformado em aldeia global, vivíamos ligados, interdependentes, com a tecnologia e a ciência a prometerem o melhor dos mundos e a conquista dos males que atingiam a humanidade. Tínhamos conquistado a paz, vencido a pobreza e vencido a doença. A modernidade tinha cumprido a sua promessa de emancipação, de liberdade, de prosperidade e de felicidade, como dizia a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Infelizmente, a realidade mostrou os limites da nossa ingenuidade. É assim, entre o desalento da derrocada de um certo ideal salvífico das macronarrativas da modernidade e a euforia da mudança e do novo, que se gere o nosso futuro. Se bem que, na verdade, tivemos esta desilusão e aquilo que aconteceu há 4 anos atrás com a pandemia foi exemplar relativamente à quebra. Não conquistámos a doença, não conquistámos a pobreza, não conquistámos a paz. Continuamos a ter os mesmos problemas e, se calhar, usando aquilo que são os instrumentos da modernidade para aprofundar justamente esses problemas. E, por outro lado, vivemos um novo paradoxo, que é o paradoxo da mudança, da transformação e da incerteza. Abertos à novidade, não deixamos de estar expostos a uma certa banalidade do novo. Fernando Pessoa, que todos conhecem, que admiramos, no livro do Desassossego, descreveu sintomaticamente o excesso de novidade como o sentimento motor de uma existência moderna, na qual os indivíduos, e cito, já viram tudo o que ainda não fizeram ver. Então, certos de tudo. E neste ambiente experimenta-se, diz ele, o tédio do sempre novo,
o tédio de descobrir, por baixo da diferença passageira das coisas e das ideias, a perene identidade de tudo, a semelhança absoluta entre a mesquita, o templo e a igreja, a igualdade da cabana e do castelo, o mesmo corpo estrutural para ser rei vestido e selvagem nu, a eterna concordância da vida consigo mesma, a estagnação de tudo o que vive na mudança a que está condenado. Portanto, o relativismo, na expressão de Pessoa, e a estagnação de tudo o que vive na mudança a que está condenado. Portanto, o tédio do novo promove a estagnação de tudo o que vive na mudança. A mudança e a incerteza tornam-se uma narrativa hegemónica em sociedades que vivem uma forte transformação motivada pela quarta revolução industrial e pela rapidez dos avanços tecnológicos. Quando nós pensamos que nos últimos 5 anos os avanços em tecnologia foram superiores àquilo que aconteceu nos últimos 150, a adoção e o impacto dessa transformação, vemos que o momento que vivemos é muito diferente e que tem um impacto real, não só sobre a nossa ação, mas sobre a forma como nós próprios nos definimos como seres humanos. Quando pensamos na tecnologia, ChatGPT conseguiu em 5 dias a adoção por 1 milhão de utilizadores. Foi a tecnologia mais rapidamente adotada até agora, que se conhece. Por comparação, o Instagram, que é uma plataforma utilizada amplamente por muitos de nós e pelos nossos alunos, certamente, o Instagram, com uma rapidez enorme de adoção, demorou 2 meses e meio a atingir 1 milhão de utilizadores. E a Netflix, por sua vez, tinha demorado 3 anos e meio. Portanto, o ChatGPT, em 5 dias, conseguiu a adoção de 1 milhão. Portanto, vivemos numa época em que as transformações tecnológicas, eu tinha aqui escrito o avanço tecnológico, mas não sei até que pronto é que é um avanço. As transformações tecnológicas estão a transformar completamente aquilo que um pensador inglês, Raymond Williams, chamava a estrutura de sentimento da sociedade, a forma como nos relacionamos entre nós, como trabalhamos, como pensamos, mas vivemos ao mesmo tempo que temos a tecnologia a refazer não só a forma como nós nos relacionamos, trabalhamos, como estamos em sociedade, mas também o próprio tecido social e cultural. Vivemos também, e falando agora das sociedades europeias e de Portugal, num tempo marcado por uma fortíssima transformação demográfica, uma quebra da natalidade por um lado, mas um aumento exponencial ou uma alteração do tecido cultural das sociedades fruto das migrações globais e pelas modificações culturais propiciadas por essa transformação, que não é necessariamente negativa, é só uma alteração a que temos que estar muito atentos e certamente nas vossas escolas têm múltiplas nacionalidades nas salas de aula. Nós na Católica temos 118 nacionalidades diferentes e, portanto, lidamos diariamente com esta realidade, desde a esfera micro a questões macro, desde questões muito básicas, como um aluno dinamarquês que dizia que achava uma afronta à sua identidade as pautas serem publicadas com os nomes dos estudantes, porque isso era uma invasão da privacidade. Nos países nórdicos a graduação é individual e, portanto, nós em Portugal temos que publicar as pautas, não é? E, portanto, ele entendia que isto fez uma queixa formal, desde dessa questão, ou por outro lado, termos que ter espaços para comida kosher nas cantinas, porque temos estudantes judeus, temos estudantes muçulmanos, e a universidade é um espaço aberto, onde todos eles têm o seu lugar, não é? E para além destas preocupações, temos as preocupações ambientais, que também são muito fortes e estamos a viver o tempo dos furacões nestes dias, percebemos que a mudança climática está connosco. Temos problemas de equidade, de justiça social, não é? Portanto, vivemos uma sociedade em que aquilo que eram os seus ideais se esboroaram, há um desalento e o que ocupou
o lugar desses ideais foi justamente este mantra da incerteza, o que é muito problemático, e é aí que a educação católica tem um papel fundamental. E eu devo dizer-vos que muitas vezes nós não temos consciência daquilo que é o impacto, o peso, a rede global das escolas católicas, das universidades católicas, todos os ciclos de ensino. Só tive verdadeiramente consciência da maneira como nós não tiramos partido desta realidade. Quando, há 7 anos atrás, me tornei presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas, que reúne mais ou menos 2.000 universidades, um colega americano disse esta frase: nós não temos consciência do nosso poder, a rede das universidades católicas é a maior rede de educação global de ensino superior. As escolas católicas são a maior rede global, estão em todo o mundo, em ambientes onde a religião dominante é cristã, é católica ou não. Temos a Indonésia, por exemplo, é um espaço onde há um crescimento verdadeiramente notável de escolas católicas e de instituições universitárias católicas também. Portanto, é uma rede global de grande poder. Os americanos, que têm esta capacidade de comunicação e de encontrar forma de se, eu não diria, não é de se vender, é de mostrar aquilo que valem. Muito simplesmente, com esta frase, mostraram-nos: nós temos que ter consciência que somos, de facto, a maior rede de universidades do mundo, da mesma maneira que a Igreja tem a maior rede na área da saúde, sistemas de saúde do mundo. Não é? Portanto, nós temos que ter consciência desta força. Não somos instituições não somos instituições para católicos, somos uma proposta para o mundo, para constituintes que vivem, que se colaboram em múltiplas realidades religiosas e culturais. Devo dizer que na Católica nós temos muitos estudantes que têm pela primeira vez o contacto com conteúdos cristãos quando chegam à universidade. Nunca tiveram qualquer formação, são ateus. Aliás, a maioria dos nossos estudantes não se identificam como católicos praticantes, o que eu acho também importante numa sociedade maioritariamente católica, como ainda é Portugal, não é? E, portanto, essa proposta que nós fazemos e que o padre Luís Miguel Rodrigues faz bem parte deste grupo que diariamente tem essa relação com os estudantes que também em Braga vêm de todo o lado do mundo, não é? Nomeadamente dos nossos palopes, mas temos uma proposta a transmitir e essa proposta cairá em solo fértil. Para aqueles para alguns pode ser uma experiência de conversão, para outros pode não ser, mas mesmo não sendo, os valores que a escola e que a universidade transmite são importantes para o futuro. Por todo o mundo eu encontro pessoas que não são católicas de todo, alguns são hindus, muçulmanos, outros não têm sequer religião e que dizem: mas eu fui educado numa escola católica. Na Índia, nos Estados Unidos, por toda a Europa, pela Ásia. Portanto, é uma proposta de valor poderosíssima e temos de ter consciência desta força que temos. Bom, sabemos que em matéria educacional as coisas não estão bem pelo mundo fora, não é? No contexto em que vivemos, em Portugal, vivemos num país que aumentou, segundo dados do INE, de 21 para 22, em 0,6 pontos percentuais, a percentagem de população que se encontra em risco de pobreza. Ter 17% dos portugueses em risco de pobreza é um número terrível, que nos devia fazer ter muita vergonha e termos medidas, falar não só em termos daquilo que é a ação dos governantes, mas de toda a sociedade em geral, porque não é admissível que numa sociedade desenvolvida como é Portugal tenhamos 17% da população em risco de pobreza, e esta pobreza é pobreza de rendimento, pobreza energética e educativa. O acesso à educação, apesar de vivemos num país em que há acesso universal, sabemos que a realidade não é bem assim, por questões de dificuldades
das famílias. E pelo mundo fora a situação é semelhante, pior até. Alguns anos atrás dávamos um exemplo da Holanda. Nós não pensamos na Holanda como um país onde haja um problema de acesso. Mas estas questões de pobreza e de dificuldade de sucesso nas aprendizagens devido à fragilidade das próprias situações familiares é uma realidade das sociedades desenvolvidas e, portanto, os valores do rendimento per capita não é representativo daquilo que é a realidade da educação e do acesso à educação nas sociedades desenvolvidas. O Papa Francisco, como sabemos, tem repetidamente abordado a questão da emergência educacional, falando da limitação do acesso à educação, mas também falando de uma questão muito importante que é o modelo de aprendizagem, muitas vezes estruturada em silos disciplinares e permeada por uma tecnocracia que olha os estudantes como instrumentos e não como pessoas. Defender o processo educativo como formação de pessoas exige, desde logo, o entendimento do direito da pessoa a uma educação que reconhece a sua singularidade e a integra em contexto próprio, que a capacita para os complexos desafios do presente e que a habilita a ser uma cidadã ética e civicamente responsável. E quando falo dos silos, quero falar aqui de duas coisas antes disso e que têm a ver com os valores na educação e com o facto da educação não dever ser neutra. Uma das questões que muitas vezes opõe as instituições educativas de tendência, como as escolas católicas e as instituições do Estado, é um certo mantra de que a educação das crianças pertence ao Estado, que é neutra, ao passo que nos colégios com uma vertente religiosa que se faz alguma indoutrinação, não é? Portanto, isto é um discurso nos setores menos próximos da realidade católica, se ouve muitas vezes. Mas, na verdade, aquilo que nós temos que defender, tendo consciência sempre da proposta educativa baseada nos valores do humanismo cristão, é que a educação não pertence ao Estado. A educação não pertence ao Estado. Não é uma fábrica de doutrinação ideológica do Estado. O Papa Francisco tem falado muitas vezes da necessidade de compreendermos ou de nos opormos àquilo que ele chama de certa reengenharia da educação, a partir orientada por prioridades políticas. Vi uma canção nos anos 80, a minha geração, que é de Pink Floyd, não é? Lembram-se? As crianças não são um tijolo na parede do Estado, são pessoas, não é? Que têm dignidade própria. E é preciso respeitar os contextos culturais, as opções das famílias e as opções que as famílias tomam relativamente à educação dos seus filhos. Assumindo que não existe neutralidade no processo educativo. A proposta educativa das escolas católicas é uma proposta que cultiva a dignidade humana, que prepara para a cooperação e não para a competição, que favorece o como pensar como um caminho para saber o que pensar e não o contrário. Não é? O Papa Francisco, na exortação apostólica Querida Amazónia, dizia que os sistemas educativos robustos são aqueles que não se destinam a aplanar o mundo, mas aqueles que valorizam a diversidade e que valorizam a família como instituição central nas opções educacionais das crianças e dos jovens. Este modelo de educação está também ligado a outro ponto, que é a ausência de silos no modelo educativo. Eu aqui ia fazer um apelo aos senhores diretores, aos professores das escolas católicas. Quando nós falamos dos silos disciplinares, nós pensamos, bom, então, mas nas universidades continuam a formar as pessoas de direito,
exclusivamente com uma especialização em Direito, Economia com uma especialização em Economia. Portanto, a organização do ensino superior faz-se por especialização. Este é um problema, mas não é um problema só do ensino superior, é um problema do modelo de ensino. A ciência moderna evoluiu a partir da diferenciação e da especialização. Desde o século XVIII, o método experimental, sabemos, toda a ciência evolui por especialização. Há campos da biologia que, tendo o mesmo chapéu, não se compreendem entre si, porque as metodologias, as leis, os modelos são completamente diferentes. Não é? Portanto, a biologia sintética é uma coisa completamente distinta de outras áreas dentro deste macrocampo disciplinar que é a biologia. Este modelo de evolução está completamente errado. Todos falem com um prémio Nobel, os cientistas têm disso consciência, as universidades têm disso consciência. É necessário ultrapassar o modelo tradicional de organização disciplinar e fazer com que a educação superior seja um espaço onde diversas disciplinas interagem e capacitam as pessoas, não só para a modulação de carreiras que nós hoje não antecipamos, mas para resolverem de forma efetiva, de terem a multiperspectivação que lhes permite entender o mundo de forma diferenciada. Ora, isto não é um processo que só pode ser feito nas universidades, tem que começar antes. Nós temos um sistema educativo, eu tenho dito repetidamente em público, sei que as coisas se têm alterado, mas ainda não o suficiente, em que os alunos com 14 ou 15 anos fazem escolhas que são determinantes para a vida. É errado uma opção entre ciências sociais, as ciências naturais, as humanidades. Estamos a criar, é um modelo que está anquilosado, que não serve às necessidades dos estudantes, serve talvez algumas necessidades de organização sindical, mas não serve de todo às necessidades dos estudantes. Não é um modelo alemão, não é um modelo inglês, nós queremos que os estudantes possam fazer opções informadas para a vida com mais alguma maturidade. Sobretudo, quando temos alunos com dificuldades, optam por uma área ou outra mais facilmente, mas crescentemente os jovens têm esta apetência por áreas distintas. Ter que optar se vão para uma área de humanidades onde podem desenvolver as suas competências em História, ou para as Ciências Naturais, porque também gostam muito de Física, e se optarem por uma ou por outra, ficam com parte da sua carreira cerceada, não é justo. E tem um impacto tremendo na preparação dos jovens, nas opções que tomam depois nas carreiras, no desenvolvimento das carreiras, e, portanto, é um trabalho que tem que ser feito em comum. Tem que ser feito pelas escolas, com as universidades, com o Ministério, ultrapassando os silos também organizacionais e políticos. Mas se nós não o fizermos, vamos, na verdade, estar a continuar a criar idiotas especializados, que não é isso que o mundo necessita. Não é? E o Papa tem falado de forma muito substancial sobre esta matéria. Quanto tempo mais é que eu tenho? Diga-me. 5 minutos. Pronto. Então, 5 minutos. 5 minutos, os estilos disciplinares era uma coisa que eu queria falar e queria também falar da importância das humanidades na formação dos jovens. Sei que estou a falar por um terreno fértil. Nas últimas 2 décadas, tivemos também alguns ministros que disseram publicamente que os pais que permitissem que os seus filhos fizessem formações em humanidades deviam ser responsabilizados por eles irem ter um futuro penoso. Eu costumo sempre dar o meu exemplo. Sou licenciada em literaturas, isso não impediu nada do que eu quis fazer na vida. Como qualquer pessoa que se licencia em filosofia, em história ou qualquer outra área do saber. Na universidade,
criámos agora diversas formações que permitem justamente fazer esta ponte, por exemplo, o programa de Filosofia, Política e Economia, em que os estudantes têm tanto a formação filosófica como a formação quantitativa em matemática, que lhes permite depois, de facto, ter uma preparação para o mundo integrada e orgânica. É algo que no sistema anglo-saxónico existe há muito tempo, não existia em Portugal, fomos os primeiros, sei que já há outras universidades que, entretanto, também seguiram este modelo, mas precisamente precisamos de ultrapassar esta divisão epistémica que é anquilosada, que vem do século XVIII, que está completamente ultrapassada e não responde às necessidades do nosso presente. Talvez possamos perceber a importância das humanidades para entender e para agir eticamente num mundo difícil como aquele que temos e para modelar e contribuir para um futuro melhor, se pensarmos que sistemas autoritários, como é o caso da China, consideram que é justamente no ensino do que eles chamam as artes liberais que está o grande problema da emergência democrática nestas sociedades. Em Hong Kong foi proibido o ensino de filosofia nas escolas, em substituição à educação patriótica e pensamento do líder. Portanto, a filósofa Martha Nussbaum diz uma coisa muito importante, que é que as humanidades são as guardiãs da nossa humanidade comum. E nós temos que as cultivar. Não é? Na base da educação católica está claramente esta defesa de uma humanidade comum e da dignidade da pessoa que as humanidades defendem. Eu tinha muito mais para vos dizer, mas não vou fazê-lo e terminar só dizendo que o papel da escola... Quero-vos mostrar pelo menos um vídeo sobre a Universidade Católica, já que tenho esta oportunidade de dizer, e agradecer-vos a todos o trabalho notável que fazem nas vossas escolas. Temos um enorme orgulho de termos muitos dos nossos estudantes que vêm da formação dos colégios e das escolas católicas. Queria mostrar-vos algumas das coisas que nós fazemos para perceberem que quando os jovens optam pela Universidade Católica, optam por uma proposta de capacitação profissional, mas sobretudo de valores. Queremos, o nosso modelo, a nossa missão é formar pessoas. Portanto, concluindo, o papel da Escola Católica face aos desafios do nosso presente é o de lutar convicta e amplamente, confiante no valor dos seus valores, contra aquilo que a pessoa dizia, não é? A estagnação de tudo o que vive na mudança a que está condenado, não é? Não olhar para a incerteza como um mantra, como numa lógica de fado, mas de lutar justamente com a força dos seus valores contra esta incerteza e ajudar os jovens a navegar esta realidade. E vou só passar rapidamente.
Muito obrigada.